Durante o jantar que organizei com umas amigas, a que nunca paga apareceu para a comemoração, mas eu tinha um plano. Meu nome é Nicole Pierce e preciso contar essa história para vocês. Tenho 28 anos, trabalho em uma empresa de marketing digital há 2 anos, e até pouco tempo atrás eu era daquelas pessoas que sempre evitam conflito. Sabe aquele tipo que prefere engolir sapo a criar confusão? Era eu. Mas algumas situações na vida nos obrigam a mostrar quem realmente somos, por baixo dessa fachada de pessoa boazinha. Tudo começou quando Tiffany Blackwood chegou na empresa. Ela tinha 31 anos, cabelo loiro impecável, sempre bem vestida, e uma confiança que eu secretamente invejava. No primeiro dia dela, lembro de pensar, que mulher elegante. Se eu soubesse o que estava por vir, os primeiros sinais foram sutis. Durante o almoço de boas-vindas que organizamos para ela, quando a conta chegou e todos começaram a calcular sua parte, Tiffany de repente ficou muito ocupada mexendo no celular. Ai, gente, desculpem, é minha mãe ligando com uma emergência, ela disse, saindo apressadamente. Podem dividir por mim? Eu transfiro depois. Claro que nunca transferiu. Na semana seguinte, durante um happy hour, a mesma coisa. Tiffany pediu 3 coquetéis caros. Foi ao banheiro quando chegou a hora de pagar. E voltou dizendo que seu cartão estava com problema no sistema. Lucas, que sempre foi gentil demais para o próprio bem, acabou pagando a parte dela. Eu observava tudo isso com um misto de incredulidade e admiração pela audácia dela. Como alguém consegue fazer isso sem sentir vergonha? E o mais impressionante, ela fazia com uma naturalidade que quase te convencia de que era coincidência. O padrão se repetiu por meses. Tiffany sempre encontrava uma desculpa criativa na hora H. Esqueci a carteira no carro, meu aplicativo do banco está fora do ar, acabei de receber uma ligação de emergência. E sempre com aquela expressão sincera, como se realmente fosse azar dela. Enquanto isso, eu notava que ela dirigia um Audi novinho em folha, usava bolsas que custavam mais que meu salário mensal, e sempre tinha as unhas feitas naqueles salões caros do centro. Sua mesa no escritório estava sempre cheia de sacolas de compras de lojas, que eu só conhecia de vista. Durante almoços em grupo, ela invariavelmente esquecia sua carteira, ou recebia uma ligação urgente, justamente quando a conta chegava. Nas happy hours, após o trabalho, sempre pedia as bebidas mais caras, mas misteriosamente precisava sair correndo antes do acerto de contas, prometendo transferir depois, algo que nunca acontecia. Depois de 6 meses observando esse comportamento, comecei a perceber que não era só coincidência ou azar. Era um sistema bem planejado. Tiffany tinha transformado em arte a capacidade de explorar a boa vontade dos colegas, sempre se aproveitando da nossa educação e relutância em criar conflito. O mais irritante é que ela não parecia ter problemas financeiros reais. Pelo contrário, vivia ostentando um estilo de vida que a maioria de nós só sonhava. Estava claro que ela simplesmente não queria pagar quando podia fazer outros pagarem por ela. Comecei a documentar mentalmente cada incidente, cada desculpa esfarrapada, cada promessa quebrada, sem saber que em breve teria a oportunidade perfeita para usar todas essas informações. A verdade é que eu estava começando a me sentir como uma idiota por permitir que aquilo continuasse acontecendo. Não apenas comigo, mas vendo ela fazer isso com pessoas genuinamente boas como Lucas, que trabalha duro para sustentar a mãe doente, ou Zoe, que tinha acabado de se mudar e estava tentando se estabelecer na cidade. Um dia, durante mais um almoço coletivo, observei Tiffany executar sua performance de sempre. Desta vez, ela havia pedido o prato mais caro do menu, um salmão grelhado por $45, enquanto o resto de nós optou por opções mais em conta. Quando chegou a hora de pagar, ela recebeu uma ligação urgente do dentista e teve que sair correndo. Pessoal, desculpem. Meu dentista disse que meu canal está inflamando e preciso ir agora mesmo. Ela anunciou dramaticamente, já pegando a bolsa. Vocês podem dividir por mim? Prometo que transfiro hoje ainda. Claro que não transferiu. E pior, na segunda-feira seguinte, ela estava ostentando um novo corte e pintura no cabelo que claramente custou mais de $300. Quando alguém elogiou, ela respondeu casualmente. Ah, fui no meu salão de sempre. Esse fim de semana aproveitei e fiz também hidratação, design de sobrancelhas e as unhas. Preciso me cuidar, né? Foi nesse momento que entendi que não era questão de dinheiro para emergências. Era questão de prioridades. Para Tiffany, cuidar da aparência era investimento obrigatório, mas pagar sua parte em saídas com colegas era dispensável. Afinal, sempre tinha alguém para cobrir por ela. A gota d'água veio em uma terça-feira de outubro que jamais vou esquecer.
Era aniversário da Zoe Peterson, nossa designer gráfica de 25 anos. Ela é daquelas pessoas genuinamente doces. Veio do Oregon há poucos meses e ainda estava se adaptando à vida na cidade grande. Para comemorar, ela trouxe uma bandeja dos brownies especiais da avó dela. É uma receita de família, ela explicou, toda orgulhosa, enquanto descobria a bandeja na sala de descanso. Chocolate belga importado e nozes pecan que minha avó manda de Oregon. Ela sempre fazia quando eu era criança nos meus aniversários. Você podia ver no rosto dela o quanto aquilo significava. O carinho que ela colocou em acordar às 5 da manhã para fazer algo especial para compartilhar conosco. A bandeja estava lindamente arrumada, com 12 brownies perfeitamente cortados, cada um decorado com uma noz pecan por cima. Zoe havia até colocado um cartãozinho escrito à mão. Obrigada por tornarem meu primeiro ano aqui tão especial. Tiffany chegou atrasada naquele dia, como sempre. Quando viu os brownies na sala de descanso, simplesmente devorou metade da bandeja antes que outros colegas pudessem experimentar. Eu estava pegando café quando vi a cena, ela comendo um atrás do outro, como se fosse dona daquilo, nem se preocupando em ler o cartãozinho da Zoe. Quando Zoe chegou na sala para chamar todo mundo e viu que restavam apenas 4 brownies para uma equipe de 15 pessoas, seu rosto se desfez completamente. Tiffany, ela disse delicadamente, ainda tentando manter a compostura. Eu tinha feito para todo mundo experimentar. Eram para comemorarmos juntos. A resposta de Tiffany me deixou sem palavras, e foi o momento em que percebi que ela não era só aproveitadora, mas genuinamente cruel. Ah, desculpa, mas estavam meio secos mesmo, ela disse, lambendo os dedos de forma teatral. Você deveria usar uma receita melhor na próxima vez. Talvez menos farinha? E esse chocolate parece ser daqueles baratos do supermercado. Vi lágrimas se formarem nos olhos da Zoe. Ela havia gastado mais de $100 em ingredientes importados. Havia acordado no meio da madrugada e ainda havia sido humilhada publicamente. Outros colegas começaram a chegar na sala nesse momento, e a situação ficou ainda mais constrangedora quando perceberam o que havia acontecido. Nossa, Zoe, que brownies gostosos! Disse Marcos, tentando pegar um dos poucos que sobraram. Você fez esses? Sim, Zoe respondeu com a voz embargada. Mas acho que não ficaram muito bons. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou para sempre. Não era mais sobre dinheiro ou contas de restaurante. Era sobre respeito básico, sobre decência humana, sobre proteger pessoas boas de predadores como Tiffany. Ela havia cruzado uma linha que eu nem sabia que existia até vê-la ser ultrapassada de forma tão cruel e desnecessária. Uma semana depois do incidente dos brownies, o comportamento de Tiffany atingiu um novo patamar de baixeza que eu não imaginava ser possível. Tínhamos combinado de pedir comida hawaiana para um almoço coletivo no escritório. Era uma sexta-feira, e todos estávamos animados para relaxar um pouco depois de uma semana puxada. Lucas havia escolhido cuidadosamente um poke bowl especial com salmão e atum, o mais caro do cardápio, que custava quase $40. Para ele, que sempre foi muito controlado com gastos, aquilo representava um pequeno luxo que ele raramente se permitia. Lembro dele comentando: só uma vez por mês eu me dou esse presente. Quando a comida chegou, Lucas estava em uma ligação importante com um cliente da Costa Oeste. Era uma negociação que ele vinha trabalhando há 3 semanas para fechar um contrato de 6 meses. Então não podia simplesmente desligar. Ele fez um gesto para todos indicando que seria rápido e deixou sua comida na mesa da cozinha junto com as outras. Tiffany viu o poke bowl dele na mesa e, sem cerimônia alguma, pegou e começou a comer. Não foi um erro inocente. Ela olhou ao redor, viu que ninguém estava prestando atenção e simplesmente se apropriou da comida mais cara que havia sido pedida. Quando Lucas finalmente conseguiu encerrar a ligação 15 minutos depois e voltou para pegar seu almoço, encontrou apenas a embalagem vazia no lixo. Tiffany, esse era meu poke bowl, ele disse, ainda tentando processar o que tinha acontecido, apontando para a embalagem que ela havia jogado fora. Ah, pensei que fosse meu, ela respondeu sem parar de mastigar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi só um mal-entendido. Mas você nem pediu poke bowl, Lucas insistiu, visivelmente tentando manter a calma. Você pediu salada de quinoa. Está ali na mesa com seu nome na embalagem. Tiffany deu de ombros com uma indiferença que era quase impressionante. Bem, já comi agora. Não tem como desfazer. Além do mais, esse salmão estava meio sem gosto. Você deveria reclamar com o restaurante. Lucas, que é normalmente a pessoa mais paciente do mundo, perdeu completamente a paciência. Sua voz subiu vários tons. Você não pode simplesmente pegar a comida dos outros. Isso é inacreditável!
Eu estava esperando essa comida a semana inteira. Nossa, que grosseria! Tiffany respondeu, fazendo-se de chocada e colocando a mão no peito em gesto teatral. Não precisa me gritar por causa de um mal-entendido. Que agressividade é essa? Sinceramente, Lucas, pensei que você fosse mais maduro. Ela saiu do escritório toda indignada, deixando Lucas sem almoço, sem dinheiro para pedir outro, porque havia gastado tudo no pokeball que ela devorou, e ainda por cima sendo tratado como se fosse o vilão da história. Foi a performance mais impressionante de manipulação que já presenciei. Em questão de segundos, ela transformou Lucas de vítima em agressor, e ainda saiu como a parte ofendida. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar em tudo que havia acontecido. Zoe humilhada, Lucas explorado e ainda feito de vilão. E eu, sempre assistindo calada, sempre evitando confronto, sempre sendo a pessoa educada que não quer causar problemas. Mas principalmente não conseguia esquecer da expressão de Lucas quando percebeu que não teria almoço. Ele havia trabalhado durante toda a manhã sem comer nada, esperando por aquele pokeball. E a forma como Tiffany conseguiu fazer ele se sentir culpado por estar chateado com o próprio prejuízo era diabólica. Cheguei em casa decidida. Meu namorado David trabalha como chefe em um restaurante de fusão asiática no centro da cidade. E eu sabia exatamente como usar essa conexão a meu favor. Era a hora de Tiffany Blackwood conhecer uma versão de Nicole Pierce que ela ainda não tinha visto. A versão que não aceita ser passada para trás nem ver pessoas boas serem exploradas. Liguei para David naquela mesma noite. Amor, preciso de um favor. Vocês ainda fazem desconto para grupos corporativos? Quando ele confirmou, eu sorri pela primeira vez em semanas. Finalmente tinha um plano que poderia funcionar. Na manhã seguinte, enviei um e-mail para 8 pessoas do escritório, incluindo Tiffany. Pessoal, que tal organizarmos uma confraternização na sexta? Encontrei um restaurante incrível que faz desconto para grupos. Vai ser no Sakura Fusion, às 7 da noite. É por minha conta o desconto. Quando alguns amigos mais próximos me alertaram sobre incluir Tiffany na lista, eu apenas sorri misteriosamente. Confiem em mim, disse. Desta vez será diferente. Escolhi o Sakura Fusion estrategicamente. Não era só pela conexão com David, mas pela localização perfeita para meu plano. O restaurante fica no 22º andar de um prédio comercial, com uma única entrada controlada por elevadores. Uma vez lá em cima, é praticamente impossível sair discretamente sem ser notado por todos na mesa. Além disso, os pratos custavam entre $35 e $65 cada um. Não era exorbitante para um local sofisticado, mas caro o suficiente para tornar qualquer tentativa de fuga embaraçosa. E David havia me garantido uma mesa privativa no fundo do restaurante, longe do movimento principal, e mais importante, longe de qualquer saída discreta. Durante a semana, observei Tiffany no escritório com uma nova perspectiva. Agora que eu sabia o que procurar, conseguia ver todos os pequenos sinais de seu comportamento manipulativo. A forma como ela sempre se posicionava longe da conta nos restaurantes. Como ela misteriosamente precisava atender ligações importantes na hora de dividir despesas. A maneira calculada com que fazia suas emergências surgirem. David me ajudou a planejar cada detalhe. Tem certeza de que não quer me contar qual é o plano completo? Ele perguntou durante a semana, curioso sobre minha determinação súbita em organizar esse jantar. Só confie em mim, respondi. E certifique-se de que nossa mesa seja a mais isolada possível. Preciso que seja impossível sair sem que todos vejam. Na quinta-feira, Tiffany até tentou descobrir mais detalhes sobre o jantar. Nicole, que tipo de comida eles servem nesse lugar? Ela perguntou com um sorriso inocente que agora eu reconhecia como calculado. É muito caro? Não quero que seja uma situação constrangedora para ninguém. A ironia da preocupação dela com situações constrangedoras quase me fez rir. É fusão asiática. Respondi casualmente. Os preços são razoáveis para a qualidade. Dave conseguiu um bom desconto para grupos corporativos. Você vai adorar. Sexta-feira finalmente chegou. Passei o dia inteiro com frio na barriga, mas determinada. Cheguei ao restaurante 15 minutos antes do horário marcado para confirmar todos os detalhes com David. Ele havia reservado a mesa exata que eu pedi, no canto mais afastado, com vista para a cidade, mas estrategicamente posicionada de forma que qualquer pessoa que saísse teria que passar por toda a área do restaurante. A conta vai ser apresentada como você pediu, David me assegurou. E nossa equipe está instruída sobre a situação. Ninguém vai aceitar desculpas sobre cartões com problema ou aplicativos fora do ar. O grupo começou a chegar às 7 em ponto. Primeiro vieram Lucas e Zoe,
ainda meio ressabiados sobre a presença de Tiffany no jantar. Tem certeza de que é uma boa ideia? Lucas sussurrou quando chegou. Só observem, respondi. Desta vez vai ser diferente. Depois chegaram Sarah, nossa gerente de contas, acompanhada de Miguel e Amanda do departamento financeiro. Por último, chegaram James e seu namorado Kevin, que também trabalha conosco no departamento de TI. Tiffany foi a última a aparecer, obviamente. Ela entrou no restaurante como se fosse dona do lugar, usando um vestido preto que claramente custava mais que meu aluguel mensal e sapatos que eu tinha certeza de ter visto na vitrine da Louboutin por mais de $1.000. Que lugar lindo, Nicole! Ela exclamou, olhando ao redor com aprovação genuína. Você tem bom gosto mesmo. E que vista incrível! Deve ter custado uma fortuna conseguir essa reserva. Nos primeiros 30 minutos, tudo correu normalmente. Conversamos sobre trabalho, sobre planos para o fim de semana, sobre a nova série coreana que todos estavam assistindo. Tiffany estava em seu elemento, contando histórias sobre suas últimas compras no shopping e uma viagem a Napa Valley que havia feito no mês anterior. Gastei uma fortuna em vinhos. Ela riu, como se gastar fortunas fosse a coisa mais natural do mundo. Mas quando você encontra um Cabernet Sauvignon de 1998, não pode deixar passar, né? Então chegou a hora de pedir a comida. Eu observei fascinada enquanto todos estudavam cuidadosamente o menu, claramente preocupados com os preços. Lucas optou por um prato de frango teriyaki por $38. Zoe escolheu uma salada de salmão por $32. Sarah e os outros fizeram escolhas similares, todos conscientes do orçamento. Tiffany, por outro lado, parecia estar fazendo compras em um buffet gratuito. Eu quero o combinado de sashimi premium, anunciou sem hesitar, apontando para o item mais caro da seção de peixes crus. E também o camarão tempura especial como entrada. Consultei discretamente o menu. O sashimi custava $58. O camarão, $42. E que tal pedirmos saquê para a mesa? Ela continuou, já chamando o garçom sem consultar ninguém. O premium mesmo. Vocês têm Junmai Daijinjo? Antes que alguém pudesse protestar educadamente, ela havia pedido uma garrafa de saquê que custava $85. É por conta da casa, pessoal, para celebrar nossa amizade e esse lugar maravilhoso que a Nicole encontrou. Claro, por conta da casa, significava que seria dividida entre todos nós, elevando a conta individual de cada pessoa em mais $10. Durante o jantar, assisti fascinada enquanto Tiffany executava sua performance usual, mas desta vez eu estava preparada. Ela dominou completamente a conversa, falando sem parar sobre si mesma. Seus planos de redecoração do apartamento, suas ideias para as próximas férias no Caribe. Estou pensando em Turks and Caicos, ela dizia, gesticulando com os pauzinhos cheios de sashimi de $58. Ou talvez as Bahamas. Aqueles resorts all-inclusive são divinos, né? Claro que custam 3.000 por semana. Mas você não pode colocar preço no relaxamento. Ela também monopolizou os pratos compartilhados que eu havia sugerido para o grupo. Tínhamos pedido edamame, gyoza e uma entrada de tataki para dividir. Tiffany consumiu pelo menos metade de tudo, como se fosse sua refeição pessoal. Nossa, que gyoza maravilhoso, ela exclamava, pegando o quarto seguido. Vocês têm que experimentar. Ah, wait, já terminaram? Que pena. Sua voracidade era impressionante. Ela comia como se não tivesse visto comida em dias, o que era irônico considerando que frequentava restaurantes caros regularmente. A diferença é que desta vez ela estava realmente pagando por tudo que consumia. Quando as sobremesas foram servidas e a atmosfera estava mais relaxada, eu discretamente sinalizei para o garçom. Era a hora da parte mais importante do meu plano. David havia instruído a equipe sobre como proceder, e tudo estava funcionando perfeitamente. O garçom se aproximou e anunciou. Com licença. Pessoal, a conta deu $580 para 8 pessoas. Serão $72,50 por pessoa. Vocês preferem dividir no cartão ou cada um paga individualmente? Foi então que Tiffany imediatamente se levantou, como um reflexo condicionado. Ai, gente, estou me sentindo mal. Ela anunciou dramaticamente, levando a mão à testa em um gesto que já havia usado dezenas de vezes antes. Acho que foi algo que comi. Deve ter sido aquele salmão. Às vezes peixe cru não me cai bem. Vou só no banheiro me refrescar um pouquinho. Ela saiu apressadamente, deixando apenas sua bolsa prada na cadeira. Um movimento também calculado para mostrar que, obviamente, voltaria em breve. Eu esperei exatamente 5 minutos, cronometrando no meu celular, antes de agir. Pessoal, ela deve estar realmente passando mal, disse, fingindo preocupação.
Vou ver se ela está bem. Com cuidado, abri a bolsa dela na frente de todos. Não era invasão de privacidade quando feito publicamente e com uma justificativa plausível. Encontrei apenas itens básicos: maquiagem caríssima, chiclete importado, perfume de marca e as chaves do Audi. Nenhuma carteira à vista. Que estranho, comentei alto o suficiente para todos ouvirem. Não tem carteira aqui. Talvez ela tenha deixado no carro? Peguei as chaves discretamente. Vou ver se está no carro dela. Talvez tenha esquecido. Na verdade, eu tinha um plano muito diferente para essas chaves. Naquela noite, enquanto dirigia para casa depois do jantar mais revelador da minha vida, não conseguia parar de pensar em como tudo havia se desenrolado exatamente como eu esperava. Tiffany havia mostrado suas verdadeiras cores mais uma vez, mas desta vez eu estava preparada. Meu namorado David tinha me perguntado durante a semana se eu tinha certeza sobre o plano, e agora eu sabia que a resposta era definitivamente sim. Era hora de Tiffany Blackwood aprender que algumas pessoas não aceitam ser exploradas indefinidamente. O que ela não sabia é que eu havia documentado tudo. Não apenas o comportamento dela naquela noite, mas meses de padrões de manipulação. E agora eu tinha evidências concretas do estilo de vida luxuoso que ela mantinha às custas dos outros. O jogo havia mudado, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da situação. Saí do restaurante e me dirigi ao estacionamento com as chaves de Tiffany na mão. Meu coração estava acelerado, mas eu me sentia mais determinada do que nunca. Não estava fazendo nada ilegal, apenas verificando se a carteira dela estava no carro, como qualquer boa colega faria. O Audi prata de Tiffany estava estacionado bem perto da entrada. Como sempre, ela tinha o hábito de chegar cedo aos lugares só para conseguir as melhores vagas. Usei as chaves para abrir o porta-malas, e o que encontrei superou todas as minhas expectativas. Havia pelo menos 6 sacolas de compras de lojas caras espalhadas lá dentro. Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Coach, e até mesmo uma pequena sacola da Tiffany & Co. Roupas com etiquetas ainda presas. Sapatos de marca em caixas intocadas, e até mesmo algumas joias embaladas como presentes. Rapidamente, comecei a fotografar tudo com meu celular, documentando cada item caro que Tiffany havia comprado recentemente. Um vestido de $400 da Teoria, sapatos Jimmy Choo de 600, uma bolsa Coach nova de $800. A quantidade de luxo ali dentro era obscena, mas o que realmente me chocou foram os recibos que estavam nas sacolas. Peguei alguns e fotografei também. As compras haviam sido feitas naquela mesma semana, espalhadas entre segunda e quinta-feira. O total que consegui documentar passou de $2.000 em apenas 4 dias. Um recibo em particular me chamou a atenção. $300 gastos em um spa na terça-feira anterior, exatamente no dia em que ela havia esquecido a carteira no almoço com a equipe. Outro recibo mostrava uma compra de $500 na Sephora na quinta-feira, no mesmo dia em que ela pediu para Lucas pagar suas bebidas porque seu aplicativo estava fora do ar. Voltei para o restaurante com evidências suficientes para confrontar Tiffany, mas ela ainda não havia retornado do banheiro. Mais 10 minutos se passaram antes dela aparecer, com uma expressão doentia, que era pura performance teatral. Desculpem, pessoal, estou realmente passando mal. Ela começou sua atuação usual. Uma mão na barriga e outra na testa. Acho que foi uma intoxicação alimentar. Aquele salmão devia estar estragado. Vou ter que ir para casa imediatamente. Ela fez uma pausa dramática, olhando ao redor da mesa com a expressão de quem estava lutando contra náuseas. Posso transferir minha parte amanhã? Ou no começo da semana? Prometo que não vou esquecer. Era a mesma promessa que ela fazia há meses e que nunca cumpria. Eu calmamente coloquei meu telefone na mesa com a tela virada para cima mostrando as fotos das compras luxuosas. Interessante, disse mantendo minha voz serena e controlada. Porque pelo que vi no seu carro, você gastou mais de $2.000 em compras esta semana. Tenho certeza de que $72,50 não vão quebrar seu orçamento. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Você podia ouvir a música ambiente do restaurante e o ruído distante de conversas de outras mesas, mas nossa mesa estava completamente muda. Todos olhavam alternadamente para mim, para o telefone e para Tiffany. Tiffany ficou visivelmente pálida, mas tentou manter a farsa. Sua voz, porém, havia perdido a confiança theatrical. Essas compras foram presentes. Eu estava comprando para outras pessoas. Para minha mãe, para minha irmã. Deslizei o dedo na tela e mostrei uma foto específica de um recibo. Este vestido de $400 da Theory está no tamanho médio. Exatamente o seu tamanho.
E este recibo mostra que foi pago no seu cartão de crédito pessoal, não como presente. Mostrei outro recibo. E aqui, $300 gastos no spa na terça-feira passada, o mesmo dia em que você esqueceu sua carteira no almoço e o Lucas teve que pagar sua parte. A expressão de Tiffany mudou rapidamente de pálida para vermelha de raiva. Ela percebeu que havia sido completamente encurralada sem escape possível. Estes sapatos Jimmy Choo, continuei, mostrando mais uma foto. Também no seu número. E esta bolsa Coach que está na foto é exatamente igual à que você usou ontem no escritório. Sem escapatória e com 7 pessoas olhando diretamente para ela, Tiffany finalmente desistiu da performance. Com mãos tremendo de raiva e humilhação, ela pegou seu telefone e abriu o aplicativo de transferência bancária. 7250. Ela murmurou através dos dentes cerrados, digitando o valor com uma agressividade que fazia o telefone tremer em suas mãos. A transferência apareceu no meu telefone instantaneamente. Pela primeira vez em meses, Tiffany havia realmente pagado sua parte. E na frente de testemunhas. O resto do jantar terminou em um silêncio desconfortável. Tiffany permaneceu sentada, mas não disse mais uma palavra. Os outros conversaram em voz baixa, claramente processando o que haviam presenciado. Quando finalmente nos levantamos para sair, Tiffany foi a primeira a partir, sem se despedir de ninguém. Ela simplesmente pegou sua bolsa e saiu do restaurante com passos rápidos e duros. Nossa, Nicole! Sarah sussurrou enquanto esperávamos o elevador. Há quanto tempo você sabia sobre tudo isso? Na segunda-feira seguinte, Tiffany iniciou uma campanha sutil, mas devastadora, de difamação. Eu já esperava uma reação, mas a velocidade e a intensidade com que ela agiu me surpreenderam. Era como se ela tivesse passado o fim de semana inteiro planejando sua contraofensiva. Ela começou cedo, chegando no escritório antes de todo mundo e posicionando-se estrategicamente na cozinha, onde sabia que as pessoas passariam para pegar café. Quando Amanda chegou, Tiffany já estava lá, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Oi, Amanda! Ela disse com uma voz frágil que eu reconheci imediatamente como mais uma performance. Você tem um minuto? Preciso desabafar com alguém sobre o que aconteceu na sexta. Durante toda a manhã, observei Tiffany executar a mesma cena com diferentes pessoas. Para cada colega que aparecia, ela contava uma versão ligeiramente diferente da história, sempre se pintando como vítima de uma situação cruel e humilhante. Nicole me atacou publicamente. Eu a ouvi sussurrando para Marcos da contabilidade. Ela violou minha privacidade, mexeu nas minhas coisas pessoais e me humilhou na frente de todo mundo. Nunca me senti tão constrangida na vida. Para Rebecca do RH, a história tinha outros detalhes. Eu estava realmente passando mal, com suspeita de intoxicação alimentar, e mesmo assim ela me forçou a pagar. Não demonstrou nem um pingo de empatia ou compaixão. E para tom do marketing, ela acrescentou: o pior é que eu estou passando por algumas dificuldades financeiras que prefiro manter privadas. Meu pai está doente e tenho muitas despesas médicas. Pensei que ela entenderia, mas ao invés disso fui atacada cruelmente. A narrativa de Tiffany era brilhantemente construída. Ela misturava elementos de verdade com mentiras convincentes, sempre se posicionando como a parte vulnerável. Ela pintou nossa confrontação como um ataque não provocado de uma pessoa cruel contra alguém que estava genuinamente necessitada. O mais impressionante era como ela conseguia modular sua voz e expressão para cada pessoa. Com os homens, ela usava um tom mais frágil, quase infantil. Com as mulheres, era mais indignada, apelando para a solidariedade feminina. Com os supervisores, enfatizava questões de profissionalismo e ambiente de trabalho hostil. Sinceramente, ela disse para Jennifer da comunicação, pensei que Nicole fosse mais madura. Jamais imaginei que ela pudesse ser tão invejosa e mesquinha, só porque tenho um carro melhor que o dela. Quando Lucas contou para mim sobre os rumores que estavam se espalhando, senti uma mistura de raiva e admiração pela estratégia de Tiffany. Ela havia transformado completamente a narrativa em menos de 48 horas. Algumas pessoas estão começando a questionar o que realmente aconteceu na sexta. Lucas me avisou durante o almoço. Ela está dizendo que você invadiu a privacidade dela e que foi tudo um mal-entendido. E que ela está passando por dificuldades financeiras, acrescentou Zoe, que havia ouvido a versão da história contada para Rebecca. Tipo, que o pai dela está doente e ela tem muitas contas médicas para pagar. Eu sabia que precisava me preparar adequadamente para esta guerra de narrativas. Tiffany havia se mostrado uma mestre em manipulação, e eu não podia subestimar sua capacidade de virar a situação a seu favor. Passei a semana toda coletando evidências meticulosamente, como uma detetive montando um caso.
Primeiro, recuperei todos os screenshots de mensagens antigas onde Tiffany prometia transferir depois, mas nunca o fazia. Tinha pelo menos 15 conversas diferentes do WhatsApp ao longo de 6 meses. Depois, mergulhei nas redes sociais dela. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo estava público. E era uma mina de ouro de evidências contraditórias. Suas postagens mostravam um lifestyle completamente incompatível com alguém em dificuldades financeiras. Havia fotos de viagens caras, um fim de semana em Napa Valley em setembro, uma escapada para Miami em agosto, um spa resort em Scottsdale em julho. Cada viagem custava facilmente mais de $2.000, baseado nos hotéis e restaurantes que ela marcava nas localizações. As fotos de restaurantes eram especialmente reveladoras. Jantares em lugares sofisticados pelo menos 3 vezes por semana, sempre com pratos caros e vinhos premium. Em uma foto de agosto, ela estava segurando uma garrafa de champanhe Dom Pérignon, que custava mais de $300. Celebrando mais um projeto finalizado, dizia a legenda. A vida é muito curta para não nos darmos os pequenos luxos que merecemos. Blessed are work hard, play hard. Coletei também depoimentos escritos de Zoe sobre o incidente dos brownies e de Lucas sobre o pokeball roubado. Ambos escreveram relatos detalhados de como foram tratados, incluindo as palavras exatas que Tiffany havia usado. O relato de Zoe era particularmente tocante. Ela não apenas comeu meus brownies sem pedir, mas me criticou na frente de outros colegas, dizendo que estavam secos e que eu deveria usar ingredientes melhores. Eu havia acordado às 5 horas para fazer algo especial para todos, usando uma receita de família e ingredientes caros que trouxe de Oregon. Me senti humilhada e desvalorizada. Lucas foi mais direto. Tiffany simplesmente pegou minha comida e comeu. Depois se recusou a pagar ou pedir outro prato. Quando confrontei educadamente, ela me fez parecer o vilão da situação. Foi manipulação pura e simples. Criei uma lista detalhada de todos os eventos onde Tiffany havia evitado pagar, com datas, valores aproximados e testemunhas presentes. A lista tinha mais de 20 incidentes diferentes ao longo de 6 meses. Através de uma amiga em comum no LinkedIn, também descobri informações sobre o comportamento dela no emprego anterior. Aparentemente, Tiffany havia feito exatamente a mesma coisa na empresa de relações públicas onde trabalhava antes. Segundo minha fonte, ela era conhecida por esquecer a carteira constantemente e sempre encontrar desculpas para não pagar sua parte em eventos sociais. Ela fazia a mesma coisa lá, minha amiga me contou por telefone. Sempre pedindo emprestado dinheiro para almoço e nunca devolvendo. Quando saiu da empresa, devia para pelo menos 5 pessoas diferentes. No final da semana, eu tinha um dossiê completo sobre o padrão de comportamento de Tiffany. Não era apenas sobre o restaurante ou sobre dinheiro. Era sobre um estilo de vida construído em cima da exploração sistemática da boa vontade dos outros. Durante o happy hour da sexta-feira seguinte, Tiffany decidiu executar seu plano de vingança final. Ela havia escolhido o momento perfeito. Fim da semana, ambiente descontraído e 15 colegas presentes, incluindo algumas pessoas que não estavam no jantar e só tinham ouvido sua versão dos fatos. Ela esperou até todo mundo estar com pelo menos uma bebida e o ambiente estar animado. Então, como se fosse um impulso súbito, pediu a atenção de todos. "Pessoal", ela disse, batendo levemente na mesa para chamar atenção. "Eu sei que não é apropriado falar sobre isso aqui, mas preciso esclarecer algumas coisas sobre o que aconteceu na semana passada." O bar ficou mais silencioso, com todos se voltando para ela. Era exatamente o tipo de audiência que ela queria. Um grupo grande o suficiente para impacto máximo. "Eu fui atacada e humilhada publicamente por Nicole", ela começou, sua voz tremendo com emoção aparentemente genuína. "Na frente de vocês, meus amigos e colegas de trabalho. E isso por causa de um mal-entendido sobre uma conta de restaurante." Ela fez uma pausa para efeito dramático, olhando ao redor para capturar a atenção de todos. "Eu estava realmente doente naquela noite", continuou, passando mal com o que claramente era uma intoxicação alimentar. "E mesmo assim, ao invés de receber apoio e compreensão, fui constrangida e atacada." Suas lágrimas pareciam genuínas enquanto ela falava. "O que mais me machuca é que estou passando por um momento difícil financeiramente. Meu pai está com problemas de saúde e tenho muitas despesas médicas. Pensei que podia contar com a compreensão dos meus colegas, mas ao invés disso..." Ela não terminou a frase, deixando o silêncio carregar a implicação de que havia sido tratada de forma cruel e insensível. Foi uma performance magistral. Ela havia transformado uma confrontação sobre comportamento manipulativo em uma história de bullying contra uma pessoa vulnerável.
Várias pessoas na mesa pareciam genuinamente comovidas, especialmente aquelas que não conheciam todo o contexto. Eu deixei ela terminar completamente antes de me levantar calmamente. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme e controlada. Já que estamos falando publicamente sobre isso, disse conectando meu telefone ao projetor do bar que eu havia pedido emprestado mais cedo. Acho que todos merecem ver o quadro completo. O que aconteceu a seguir foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Eu havia preparado uma apresentação que chamei mentalmente de Linha do Tempo do Comportamento de Tiffany, e estava prestes a mostrar 6 meses de evidências para 15 colegas de trabalho. A primeira tela mostrava as fotos das compras de luxo que eu havia tirado no estacionamento do restaurante. Estas fotos foram tiradas no carro de Tiffany na sexta-feira passada. Comecei, mantendo minha voz calma e factual. Mais de $2.000 em compras feitas na mesma semana em que ela alegou estar passando por dificuldades financeiras. Mostrei cada recibo individual, destacando as datas e valores. E, terça-feira, $300 no spa. Quarta-feira, $800 em uma bolsa Coach. Quinta-feira, $500 na Sephora. A segunda parte foram os screenshots das conversas de WhatsApp. Aqui temos 15 conversas diferentes ao longo de 6 meses, onde Tiffany prometeu transferir depois e nunca o fez. Li algumas das mensagens mais reveladoras. Ai, gente, meu app do banco está bugado! Transfiro amanhã sem falta! Ou, esqueci minha carteira no carro, mas prometo que repasso na segunda. Todas essas promessas nunca foram cumpridas, continuei. E enquanto isso, a terceira sessão foi devastadora. Prints das redes sociais de Tiffany mostrando seu lifestyle luxuoso. Fotos em restaurantes caros, viagens para resorts, compras em lojas de grife. Cada imagem tinha data e estava acompanhada do valor aproximado baseado nos locais e itens mostrados. Este jantar no restaurante francês custou pelo menos $200 por pessoa, expliquei, mostrando uma foto onde ela estava segurando uma garrafa de vinho que eu havia pesquisado depois. Custava $150. Esta viagem para Napa Valley em setembro, baseada no hotel que ela marcou na localização, custou no mínimo $1.500. A quarta parte foram os depoimentos de Zoe e Lucas. Li o relato completo do incidente dos brownies e do Pokeball roubado, permitindo que todos ouvissem exatamente como Tiffany havia tratado nossos colegas. Depois de comer metade dos brownies que Zoe havia feito especialmente para o aniversário dela, Tiffany disse, e cito, estavam meio secos mesmo, você deveria usar uma receita melhor. Você podia ouvir algumas pessoas sussurrando, nossa, e que cruel, enquanto eu lia. A quinta sessão foi sobre o padrão de comportamento no emprego anterior. Através de uma fonte confiável, descobri que Tiffany fazia exatamente a mesma coisa na empresa onde trabalhava antes. Múltiplas pessoas relataram empréstimos de dinheiro que nunca foram devolvidos e um padrão consistente de evitar pagar suas partes em eventos sociais. Finalmente, mostrei a lista cronológica completa. 23 incidentes documentados em 6 meses, com datas, valores aproximados e testemunhas presentes. A apresentação durou 10 minutos e o silêncio no bar era total. Todas as alegações de dificuldades financeiras foram contraditas por evidências visuais de gastos extravagantes. Cada história de mal-entendidos foi contextualizada dentro de um padrão claro e sistemático. Quando terminei, olhei diretamente para Tiffany. Ela estava pálida como um fantasma, sem palavras para rebater evidências tão concretas e abrangentes. Estas são as informações que eu tenho, concluí. Cada pessoa pode tirar suas próprias conclusões. Confrontada com evidências irrefutáveis e a presença de 15 testemunhas, Tiffany não teve como manter sua narrativa de vítima. Não havia desculpa possível para explicar como alguém em dificuldades financeiras podia gastar milhares de dólares em luxos, enquanto explorava sistematicamente colegas de trabalho. A reação do grupo foi imediata e unânime. Não houve discussão ou debate. As evidências falavam por si próprias. Sarah, nossa gerente, foi a primeira a falar. Tiffany, ela disse em um tom que eu nunca havia ouvido dela usar. Isso é absolutamente inaceitável. Este comportamento para aqui, agora. Marcos, que havia sido um dos mais simpáticos à versão de vítima de Tiffany, balançou a cabeça em descrença. Não posso acreditar que você nos manipulou dessa forma. Tiffany tentou uma última defesa desesperada. Vocês não entendem. Ela começou, mas sua voz havia perdido toda a convicção teatrical. As coisas não são tão simples assim. O que não é simples? Interrompeu Jennifer.
Gastar $800 em uma bolsa e depois dizer que não pode pagar $70 de jantar? Ou humilhar a Zoe depois de comer os brownies dela? Acrescentou James, visivelmente irritado. A partir daquele momento, Tiffany estava oficialmente banida de todos os eventos sociais do escritório. Não foi uma declaração formal, mas um entendimento tácito e coletivo. Ninguém mais convidaria ela para nada. Ninguém mais aceitaria suas desculpas. E ninguém mais seria explorado por sua manipulação. Nos dias seguintes, foi fascinante observar como a dinâmica do escritório mudou. Colegas que haviam sido silenciosamente afetados por Tiffany começaram a compartilhar suas próprias experiências, agora que se sentiam seguros para falar. Rebecca, do RH, me contou que Tiffany havia emprestado $20 dela 3 meses atrás para a gasolina de emergência, e nunca devolveu. Tom, do marketing, revelou que ela sempre pedia carona para eventos e nunca oferecia ajuda com gasolina. Amanda mencionou que Tiffany havia esquecido de pagar sua parte no presente coletivo para o aniversário do nosso chefe. Eu sempre achei estranho, disse Miguel durante o almoço. Mas nunca quis parecer mesquinho reclamando de $20 ou $30 aqui e ali. É exatamente isso, respondi. Ela contava com nossa educação e nossa relutância em criar conflito por quantias pequenas. Mas quando você soma tudo, era impressionante descobrir o quão amplo era o problema. Tiffany havia afetado praticamente toda a equipe de alguma forma, sempre usando o mesmo método. Quantias pequenas o suficiente para não justificar uma confrontação, mas grandes o suficiente para acumular um benefício significativo para ela ao longo do tempo. Lucas calculou que, apenas nos eventos que ele lembrava, havia pago mais de $200 extras cobrindo a parte de Tiffany ao longo do ano. Quando você coloca no papel, ele disse, é meio assustador como fui explorado. Zoe confessou que havia começado a evitar eventos sociais porque se sentia desconfortável com o comportamento de Tiffany, mas não sabia como abordar a situação. Eu pensei que era só comigo, ela disse. Achei que talvez eu estivesse sendo sensível demais. 3 semanas depois da apresentação no bar, Tiffany pediu transferência para outro departamento. Oficialmente, foi por novas oportunidades de crescimento profissional. Na prática, todos sabíamos que ela não conseguia mais funcionar em um ambiente onde seu comportamento havia sido completamente exposto. O pedido de transferência foi rapidamente aprovado. Nosso gerente, que havia ficado sabendo de toda a situação através de Sarah, parecia aliviado em resolver o problema sem ter que tomar medidas disciplinares formais. No último dia de Tiffany no nosso departamento, ela limpou sua mesa em silêncio. Não houve festa de despedida, não houve presentes coletivos, não houve discursos de "vamos sentir sua falta". Ela simplesmente pegou suas coisas e partiu. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis com o quão definitivo foi o ostracismo, mas a maioria concordava que as consequências eram apropriadas para o comportamento. Como Sarah colocou, ações têm consequências. Ela criou essa situação com suas próprias escolhas. O ambiente do escritório melhorou drasticamente depois da saída de Tiffany. As pessoas voltaram a organizar eventos sociais sem medo de serem exploradas. O happy hour de sexta-feira voltou a ser divertido ao invés de estressante. Os almoços coletivos fluíam naturalmente sem drama na hora de dividir a conta. Mais importante, criamos inadvertidamente um precedente saudável. Todo mundo agora se sentia autorizado a confrontar comportamentos exploradores antes que se tornassem problemas maiores. O grupo havia aprendido que a boa educação não significava aceitar ser explorado indefinidamente. Eu me tornei uma espécie de heroína silenciosa do grupo. A pessoa que finalmente teve coragem de enfrentar um comportamento que todos sabiam estar errado, mas ninguém havia confrontado efetivamente. Mas o que mais me orgulhava era ter protegido pessoas genuinamente boas como Zoe e Lucas de continuarem sendo exploradas. A lição mais importante que todos aprendemos foi que, às vezes, a única maneira de lidar com pessoas que sistematicamente exploram a boa vontade dos outros é confrontá-las com evidências concretas e consequências reais. A educação e a paciência são virtudes, mas não devem ser armas usadas contra nós. 6 meses depois de toda essa situação, posso dizer que minha vida mudou de formas que eu nunca esperava. Não apenas porque consegui me livrar de Tiffany, mas porque descobri uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Durante anos, fui aquela pessoa que evitava conflitos a qualquer custo. Preferia ser explorada a criar situações desconfortáveis. Achava que ser educada significava aceitar qualquer coisa que os outros fizessem, mesmo quando claramente estava errado. O caso Tiffany me ensinou que existe uma diferença enorme entre ser gentil e ser capacho. Gentileza genuína vem de um lugar de força e escolha, não de medo de confronto.
Quando permitimos que pessoas nos explorem por causa da nossa educação, não estamos sendo nobres. Estamos sendo coniventes com comportamento destrutivo. Mais importante ainda, aprendi que quando não confrontamos pessoas tóxicas, não estamos apenas permitindo que nos machuquem, estamos permitindo que machuquem outras pessoas também. Zoe não merecia ser humilhada. Lucas não merecia ser explorado. E quantas outras pessoas Tiffany havia afetado em empregos anteriores, porque ninguém nunca a confrontou adequadamente. Nos meses seguintes, continuei organizando jantares com o grupo, mas agora com uma dinâmica completamente diferente. As pessoas se sentiam livres para serem genuínas, sem medo de serem exploradas. Nossos eventos se tornaram mais frequentes e mais divertidos, porque todo mundo sabia que estava em um ambiente seguro e respeitoso. Lucas voltou a ser o cara gentil e generoso que sempre foi, mas agora com limites saudáveis. Ele aprendeu a dizer não quando necessário e a não se sentir culpado por proteger seus próprios recursos e bem-estar. Zoe floresceu completamente. Sem Tiffany para minar sua confiança, ela se tornou uma das pessoas mais criativas e colaborativas da equipe. Ela até começou a trazer suas criações culinárias regularmente para o escritório, sabendo que seria genuinamente apreciada. Sarah, nossa gerente, me confessou meses depois que havia percebido o comportamento de Tiffany, mas não sabia como abordá-lo sem evidências concretas. Você fez o que eu deveria ter feito como líder, ela disse. Me ensinou a importância de documentar problemas e confrontá-los diretamente. O mais interessante é que nossa experiência se tornou uma espécie de lenda no escritório. Novos funcionários eventualmente ouviam a história, sempre contada de forma respeitosa, focando nas lições aprendidas, e isso criava uma cultura onde comportamentos exploratórios eram rapidamente identificados e interrompidos. Alguns meses depois, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn. Era de uma mulher chamada Jessica, que havia trabalhado com Tiffany na empresa anterior dela. Oi, Nicole. Sei que isso pode parecer estranho, mas uma amiga em comum me contou sobre a situação com Tiffany no seu escritório. Queria te dizer que você fez a coisa certa. Ela fez a mesma coisa conosco por quase 1 ano antes de ser transferida. Ninguém nunca teve coragem de confrontá-la adequadamente. Obrigada por finalmente fazer isso. A mensagem me fez perceber que Tiffany provavelmente tinha um padrão de comportamento que se estendia por anos, talvez décadas. Quantos colegas de trabalho haviam sido afetados? Quantas pessoas genuinamente boas haviam sido exploradas e humilhadas? Isso me deu uma sensação de fechamento que eu não esperava. Não era sobre vingança ou fazer Tiffany pagar pelo que havia feito. Era sobre interromper um ciclo destrutivo que provavelmente havia afetado dezenas de pessoas ao longo dos anos. David, meu namorado, observou toda a transformação de perto. Você está diferente, ele comentou um dia. Mais confiante, mais assertiva. É como se tivesse encontrado sua voz. Ele estava certo. Confrontar Tiffany havia me dado acesso a uma parte de mim que eu havia suprimido por anos. A parte que sabia defender o que era certo, que não tinha medo de situações desconfortáveis quando necessário, que podia proteger pessoas vulneráveis de predadores. Comecei a aplicar essas lições em outras áreas da vida. No trabalho, me tornei mais disposta a questionar decisões que não faziam sentido e a propor alternativas. Em relacionamentos pessoais, estabeleci limites mais claros e parei de aceitar comportamentos que me incomodavam só para evitar conflito. 1 ano depois, recebi uma promoção para gerente de equipe. Meu chefe mencionou especificamente minha capacidade de lidar com situações difíceis de forma madura e efetiva, como um dos fatores da decisão. Quanto a Tiffany, soube por comentários ocasionais que ela continuou no mesmo padrão no novo departamento, mas por um tempo muito menor. As pessoas já sabiam de sua reputação e, quando tentou repetir os mesmos comportamentos, foi rapidamente confrontada. Eventualmente, ela saiu da empresa completamente. Não senti alegria com isso, nem satisfação pela vingança. Na verdade, senti uma tristeza genuína por alguém que havia escolhido construir uma vida baseada na exploração dos outros, ao invés de desenvolver habilidades genuínas de relacionamento e contribuição. Mas também senti orgulho de ter contribuído para criar um ambiente onde pessoas como Zoe e Lucas podiam prosperar sem medo de serem exploradas. Onde a gentileza genuína era valorizada e protegida, não explorada. Hoje, quando organizo eventos sociais, sempre fico atenta a dinâmicas de grupo e comportamentos que podem indicar exploração ou manipulação. Não de forma paranoica, mas de forma protetiva. Aprendi que criar ambientes saudáveis é um trabalho ativo, não algo que acontece automaticamente. Também me tornei uma mentora informal para pessoas que estão lidando com situações similares.
Várias vezes, colegas de outros departamentos vieram me pedir conselhos sobre como lidar com pessoas manipuladoras ou exploradoras em suas equipes. Minha resposta é sempre a mesma. Documente tudo, colete evidências e confronte com fatos, não emoções. Mas, principalmente, lembre-se de que proteger sua própria dignidade e a de outras pessoas não é crueldade. É responsabilidade. A história com Tiffany me ensinou que existe uma diferença fundamental entre pessoas que cometem erros ocasionais e pessoas que sistematicamente exploram outras. Todos nós esquecemos carteiras às vezes, ou passamos por dificuldades financeiras temporárias. Mas quando há um padrão consistente combinado com um estilo de vida que contradiz as alegações de dificuldade, você está lidando com algo muito diferente. E Nicole? Bem, eu continuei organizando jantares com o grupo, mas agora eu sabia exatamente como identificar e lidar com aproveitadores antes que pudessem causar danos ao grupo. Mais importante, aprendi que às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é proteger pessoas boas de pessoas que querem machucá-las. A lição mais valiosa de tudo isso foi descobrir que você pode ser uma pessoa fundamentalmente boa e gentil sem ser um capacho. Que estabelecer limites saudáveis não te torna cruel ou mesquinha, te torna responsável. E que proteger sua própria dignidade e a de outras pessoas não é opcional quando você se importa de verdade com criar um mundo melhor. Hoje, quando vejo situações similares acontecendo ao meu redor, não hesito em agir. Não de forma agressiva ou vingativa, mas de forma firme e baseada em fatos. Porque aprendi que o silêncio diante da exploração não é virtude, é cumplicidade. E essa é minha história sobre como uma pessoa aparentemente comum descobriu que tinha força suficiente para enfrentar uma manipuladora experiente e proteger um grupo inteiro de pessoas genuinamente boas. Não foi sobre vingança ou humilhação, foi sobre dignidade, respeito mútuo e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é desconfortável. E essa foi a história de como a Nicole descobriu que ser gentil não significa ser capacho, e que às vezes proteger pessoas boas exige coragem para confrontar comportamentos tóxicos. O que vocês acharam da atitude da Nicole? Ela foi longe demais ou fez exatamente o que precisava ser feito? Deixem sua opinião nos comentários. E me contem, vocês já passaram por alguma situação parecida? Já tiveram que lidar com aquela pessoa que sempre esquece a carteira na hora de pagar? Como vocês reagiram? Se vocês gostaram dessa história e querem ver mais conteúdo sobre relacionamentos tóxicos, manipulação emocional e como estabelecer limites saudáveis, deixem um like e se inscrevam no canal. Na próxima semana, vamos falar sobre sinais de alerta em amizades e como identificar pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Não percam! E lembrem-se, vocês merecem estar cercados de pessoas que os respeitam e valorizam. Nunca aceitem menos do que isso. Até a próxima, e obrigada por assistirem.